Olá! O modelo de economia baseado na exploração do meio ambiente chegou a níveis intoleráveis. No plano mundial, as mudanças climáticas impactam na sobrevivência de espécies animais e até a vida humana no plano regional. O desmatamento de preciosas áreas verdes aqui na capital colocam a qualidade de vida na maior cidade do país em xeque. E no programa de hoje, nós vamos conversar com o vereador Gilberto Natalini do PV, que encampou uma pesquisa profunda que resultou na segunda parte do dossiê Mata Atlântica. E ainda temos a presença do diretor do SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani. Obrigado pela participação, senhores. Nós que agradecemos. Obrigado a você. Um abraço aí ao Mário, grande liderança da luta ambientalista, e aos nossos telespectadores e internautas. Tamo junto. Eu acho que a proposta é essa, a gente trazer para a sociedade esses conhecimentos, essa história que nós estamos fazendo de uma cidade que vem se degradando cada vez mais, que ela atinge as áreas de proteção ambiental, os mananciais, pondo em risco a nossa qualidade de vida e, por que não, a saúde de toda a população. Você que é um médico sabe como isso é importante para a gente ter qualidade de vida. Então, vamos bater um papo e contar um pouco sobre essas histórias. Para a gente começar o programa, as discussões, a gente tem uma pergunta para os dois participantes. É possível se pensar numa São Paulo mais verde ou ainda estamos longe de trazer este sonho para a realidade? Vereador. Olha, a nossa luta, tanto eu como o Mário Mantovani, há muito tempo que nós lutamos exatamente para preservar os recursos naturais, em particular as matas, as árvores, a cobertura verde da cidade. E no caso do Mário, o Mário coordena a Frente Parlamentar Ambientalista do Brasil. Ele tem uma luta em nível nacional, em nível estadual, em nível nacional e também aqui na capital. Nós achamos que é possível, sim, mas para isso tem que ter governo. Tem que ter governo em nível federal, em nível estadual, em nível municipal e mobilização da sociedade civil para a gente evitar a derrubada, evitar a devastação dos remanescentes de Mata Atlântica, tanto de São Paulo como do país. Acho que é muito bem colocado, Natalina. Lógico que são escalas diferentes, mas no município ela impacta diretamente no nosso dia a dia. Não adianta nada a gente pensar em salvar o planeta, mas se eu não cuido da minha rua, se eu não cuido da árvore que está em frente à minha casa, se eu não a protejo ali a pracinha que está no meu bairro, e até mesmo o conjunto da cidade. A gente vê hoje muita gente pedindo para tirar a árvore porque está caindo folha agora no inverno. Então, é uma coisa muito complexa isso, essa relação das pessoas com as árvores. Se é uma época de chuva, caindo as árvores, também se pede para retirar, em vez de fazer uma manutenção, um cuidado. Mas tem uma história interessante. A SOS Mata Atlântica surge em 86, né, com essa bandeira, mostrando que estão tirando verdes da nossa terra. A Mata Atlântica foi reduzida a menos de 10% da área original. E mais de 70% da população brasileira depende da Mata Atlântica para beber, como a gente aqui com a nossa água. Só que a água de São Paulo tem um problema muito mais sério. Onde ela está, como no sistema Cantareira, mais de 50% da água, a água vem de Minas, a gente não tem controle. Mas aqui, por exemplo, na zona sul de São Paulo, onde nós temos praticamente 40% da água que a gente bebe, nós não estamos cuidando bem. É o lugar que mais tem pressão. E a gente viu a pressão dos especuladores imobiliários, do crime, como diz e como apontou o vereador Natalini. E a gente viu, muito tempo atrás, a SOS 88 apoiou um estudo da professora Magda Lombardo, que está em Rio Claro hoje, que é pós-doc, 10 pós-doc pelo mundo. Ela fez um estudo mostrando as ilhas de calor nas regiões metropolitanas. Em São Paulo, nós temos até 8 graus de diferença entre bairros. E segundo Paulo Saldiva, da Faculdade de Saúde Pública, isso representa mais de 10 mil mortes de problemas com respiratórios. E agora imagina nesse caso da Covid. Então, como é que é a importância da natureza para nós? E a gente precisa fazer ver. Mas é o que o Natalini falou, sem governança, você não vai conseguir fazer isso. A especulação e o crime têm sido muito mais fortes, têm falado mais alto aqui em São Paulo.
Eu vou pedir até para o vereador, que está bastante engajado no assunto, para ele explicar para a gente um pouco sobre este dossiê da Mata Atlântica, quais foram estas áreas pesquisadas e trazer para a gente também, em termos gerais, né, o que ficou constatado, vereador. Então, nós temos nos debruçado, eu com minha equipe, o gabinete, há alguns anos, a respeito desse ataque, né, cruel, criminoso, aos remanescentes de Mata Atlântica da cidade de São Paulo. Nos últimos 5 anos, a coisa ficou muito feia. Em agosto do ano passado, nós lançamos um estudo que nós fizemos, muito detalhado, com 90 áreas de derrubada de mata na cidade, aproximadamente 500 a 600 mil árvores derrubadas, em particular nas áreas de produção de água, dos mananciais de água da Zona Sul de São Paulo, das represas Guarapiranga e Bile. De agosto até hoje, nós continuamos o estudo, e eu trouxe aqui para mostrar para vocês o dossiê número 2. O dossiê número 2 tem 700 páginas. 700, um documento enorme, tá certo? Todo documentado, de 90 áreas, passou para 160 áreas, quer dizer, praticamente dobrou. De 500 mil árvores derrubadas, passou para 1.200.000 árvores. E, em termos de metragem, de 3,5 milhões de metros quadrados derrubados, passou para 7,5 milhões de metros quadrados derrubados, aquilo que nós conseguimos medir. Quem está fazendo isso? Quadrilhas do crime organizado, quadrilhas muito bem aparelhadas, muito bem financiadas, armadas, que invadem, compram a terra, ou tomam a terra, ou terras devolutas, pegam as terras, passa a motosserra, passa a motonavegadora, derruba tudo, loteia e vende criminosamente. Nas barbas da prefeitura e do governo do estado, nas barbas das autoridades policiais, judiciárias, enfim. A gente está acompanhando isso com muita tristeza. O Mário Mantovani, que está aqui com a gente, tem também acompanhado, nos dado apoio, aberto as portas para que a gente leve essa situação para várias instâncias do país e até de fora do país, e nós estamos vendo que nós estamos perdendo a batalha. Infelizmente, a devastação continua, a ação governamental é pífia. Nós temos feito o possível, pedi uma CPI na Câmara para avaliar, não consegui aprovar essa CPI, não tive 28 votos favoráveis, denunciei no Ministério Público, na Justiça, para ONGs, para entidades, para o governo estadual, para o governo municipal, para o governo federal, mas as matas de São Paulo. E qual é a consequência? Além de todo o desgaste, de todo o prejuízo da derrubada das matas, prejuízo climático, prejuízo de saúde pública no ar, tem o problema da produção de água que abastece 6 milhões de pessoas, que eu não sei daqui a alguns anos como vai ficar. Nós estamos levantando o problema e pedindo ajuda àqueles que possam somar com a gente para impedir esse crime bárbaro ambiental que está acontecendo em São Paulo. Mário, como disse o Natalini, praticamente é crime realmente de quadrilhas organizadas, né? E na visão do senhor, o que o poder público poderia estar fazendo, até mesmo interferindo nessa questão da especulação e da exploração dessas áreas verdes e mananciais aqui da cidade de São Paulo? Falta muita coisa, né, do poder público. Exatamente. Mas eu acho que também temos que ter uma coisa com a sociedade, né? Nós aprovamos em São Paulo o Plano Municipal de Mata Atlântica, que reforça essa responsabilidade do poder público. Os CADs, aqueles conselhos de meio ambiente locais, podem estar também ajudando nisso. Eu acho que o Natalino, ele coloca muito bem, essa é uma responsabilidade compartilhada, mas principalmente do poder público. Nós não estamos falando de alguém que está lá destruindo uma árvore, que precisa abraçar, subir na árvore. Nós estamos falando de quadrilha. Nós estamos falando de 7 milhões de metros quadrados, 7 Ibirapueras. Nós que temos uma população que mal tem o seu barraco, não tem nem a Minha Casa Minha Vida com 40 metros para viver com a sua família, podia estar ali com uma área verde, tendo qualidade de vida, isso funcionando como o quintal da sua casa, e a gente vê que esses especuladores, e que condenam essas famílias, porque não vai ter um documento,
não vai ter como passar para os seus filhos. Nós estamos vendo um crime que se acumula e não é possível que as autoridades não vejam isso. Está apontado o lugar, a rua, nós conseguimos... Esse trabalho que o Natalino fez foi fantástico. É um trabalho de pesquisa, de investigação, coisa que o poder público devia estar fazendo. Hoje o cidadão está se expondo como agente, como uma organização não governamental, denunciando o governo em 17 estados por um ato translocado desse desgoverno federal. Parece que sem escala, né? Os governos estão falindo e a gente tem que, como sociedade, reagir, mas cobrando essas responsabilidades, porque aquele que comprar um lote num lugar desse jamais vai regularizar, por mais que tenham as anistias aí que são feitas para tentar valorizar esse pessoal, a gente sabe que isso não é um loteamento clandestino, porque tem endereço, como eu disse. Esse levantamento que o vereador Natalino faz com a sua equipe é profundo, ele mostra os lugares, ele aponta corretamente, tem denúncias de pessoas que estão vendendo lote, tem denúncias de pessoas que mostram onde está, tem imobiliárias vendendo na Zona Sul, com endereço e tudo. Então, só não faz quem não quer. Agora, nós também vamos entrar com ação contra o poder público, porque é ele o principal responsável. O cidadão que vai lá e pega do seu saláriozinho, que pega ali daquele negócio que é da mão para a boca dele, que consegue estar lá marretando, superando todas as dificuldades para alimentar a família, reserva um pouco para ter uma segurança, para morar num lugar bem, e é explorado, é extorquido, é assaltado, é até colocado, se for reclamar, também na lista do crime. Então, não tem sentido um negócio desse numa cidade como a de São Paulo. Se em São Paulo é assim, imagina no resto do Brasil. Então, esse trabalho que o vereador fez é muito importante para a gente alertar. Quando a gente fala de combater esse tipo de crime, nós estamos pensando nas pessoas, nós estamos pensando na saúde, nós estamos pensando numa cidade que é possível conviver e não um crime como está tomando conta hoje em São Paulo. E a gente sabe o endereço de todos eles e muita gente, muitos dos políticos hoje associados a essa forma de crime por conta das suas campanhas e coisas desse tipo. O vereador é uma prova que não precisa chegar nisso e que é possível trabalhar pela sociedade. E eu tive a oportunidade até de acompanhar este dossiê sobre a Mata Atlântica aqui em São Paulo, um trabalho muito bem elaborado, e já é difícil, né, montar todo este arquivo e você não obter resposta do poder público, né, não ter nada, pelo menos, de prático no dia a dia, já que estamos falando sobre o crime organizado. Eu vou pedir licença para os dois, para a gente fazer um rápido intervalo, e a gente volta já já com outras discussões sobre o assunto.